Hoje no V4 Endomarketing eu quero fazer uma experiência um pouco diferente com vocês, né? Eu quero falar um pouco do filme que estreou na última semana, Star Wars The Last Jedi, que é um filme muito importante para a história do cinema, para a história da indústria, e ele tem muitos ensinamentos sobre a vida, né? Então, é o episódio 8 da saga e eu vou falar as 8 lições que eu consegui compreender deste filme. Eu sou o Daniel Lippert, sócio fundador da V4 Company. Há 7 anos eu contrato, mas também já fui contratado. Com a V4 tive a oportunidade de atuar com mais de 100 projetos e investir mais de 5 milhões de reais em mídias digitais. Aqui falamos muito sobre marketing, vendas e negócios. Agora estamos falando sobre endomarketing, que é a área do marketing voltada para o público interno das empresas. Neste quadro, meu objetivo é compartilhar alguns assuntos para desenvolver os nossos colaboradores, os seus e você. O V4 Endomarketing, você sabe, é um quadro em que eu trago pautas mais relacionadas ao desenvolvimento pessoal, né? Para que você se torne uma pessoa melhor, nossos colaboradores, os seus e o mercado todo evolua. Então hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Na última semana a gente teve a estreia do Star Wars The Last Jedi e eu tive a oportunidade de assistir esse filme e eu acredito que o filme inteiro, a saga inteira de Star Wars, traz várias lições interessantes sobre a vida. Como esse é um quadro de desenvolvimento pessoal, então eu quero trazer para você o que, no meu ponto de vista, são as 8 lições sobre a vida que o Star Wars The Last Jedi, o episódio 8 da saga, traz. É óbvio que filmes não é a pauta aqui do nosso canal, mas eu acredito que o conteúdo que você consome, as pessoas que você convive, os livros que você lê, formam quem você é. É muito importante para o seu desenvolvimento pessoal você ficar atento ao tipo de conteúdo que você consome. Se você só vê futebol e novela, você vai ser um tipo de pessoa. Agora, se você prima por conteúdos mais ricos, que ensinam coisas um pouco diferentes, isso tudo forma a sua personalidade. Eu acredito que o Star Wars tem muito a ensinar sobre a vida e forma pessoas, ajuda a formar pontos de vistas mais interessantes. Obviamente, para você entender com clareza as 8 lições do Star Wars Episódio 8, você tem que ter assistido o filme para entender. Mas, caso você não goste, acredito que você consiga compreender um pouco com o que eu vou dizer aqui. A primeira lição é que não importa da onde você vem. A saga gira em torno da personagem Rey, onde ela tá trabalhando para ser um Jedi e tudo mais, que é a ambição da vida dela ali, que ela acha que os pais dela, que ela não conhece, que ela foi abandonada, tem alguma origem Jedi, que é a questão que fica girando em torno do filme, que se para ser um Jedi precisa ter uma origem familiar com a linhagem Jedi. E ela descobre no filme que ela não tem nenhuma origem Jedi, nenhuma origem sanguínea desse tipo, né? Ela simplesmente conseguiu se desenvolver uma pessoa especial, se desenvolver um Jedi sem ter nenhum vínculo sanguíneo, da mesma maneira que o Anakin se desenvolveu nos outros filmes também, sem ter nenhuma linguagem. Então a lição sobre a vida nesse aspecto do filme é que você não importa de onde você vem, né? Não importa se você tem uma família nasceu em berço de ouro, se a sua família construiu algo, não importa nada disso. Você consegue se construir uma pessoa bem-sucedida, se tornar um Jedi, independente da sua origem, né? Para minha vida pessoal isso fez muito sentido porque eu vim de uma família que não tinha muitas coisas, não construiu nada muito significativo na vida e mesmo assim eu venho conseguindo construir, não deixo isso me abater. Ela ficou durante o filme achando que isso seria um problema para ela e depois ela descobre que não importa de onde você vem, você consegue se desenvolver uma pessoa especial, uma pessoa vencedora na sua vida. A segunda lição é não espere um mestre com todas as respostas. No V4 Verdade no e Cru a gente sempre fala sobre isso, sobre desmistificar falsos heróis, né? Eu já falei sobre isso aqui no Endomarketing também, e no filme ele dá essa lição, né? Que a Rey vai atrás do Luke, que é o personagem, o super mestre Jedi, aonde ela acredita que vai conseguir grandes respostas com ele, e na verdade não é bem assim, não tem grandes respostas que ele possa dar para ela, muito do que ela precisa saber, ela já sabe, já tá dentro dela, e ela só precisa fazer o que ela tá lá para fazer, não tem respostas que ela possa conseguir com o grande mestre, né? Então, eu acho que essa é uma grande lição da vida que muitas pessoas ficam esperando, elas acham que precisam ter um apoio de um super mestre, que o dia que elas tiver acesso àquele cara, a vida dela vai mudar, mas cara, não é bem assim, o Warren Buffett não vai te dar uma super resposta, o Bill Gates não vai te dar uma super resposta, o Jobs, se estivesse aí, não te daria uma super resposta. Muito do que ele diz, você já viu na mídia, você já sabe, você sabe o que você precisa fazer, mas muitas vezes você só está paralisado achando que precisa de uma validação externa para fazer as coisas. Isso o filme traz uma lição muito importante, que ela faz um puta esforço para ir atrás do supermestre para conseguir as respostas, e as respostas estão dentro delas, ela só precisa agir. A terceira lição é você nunca vai estar pronto, né?
O Luke, durante a saga, ele fica se desenvolvendo como um Jedi e ao longo do filme mostra que ele não está pronto, mesmo depois de velho, depois de muitos anos se desenvolvendo como Jedi, ele continua falhando, ele continua não estando pronto, né? Então a gente acha que a gente tem que esperar um momento onde a gente vai estar pronto. E o filme mostra que, cara, a vida inteira é uma vida de desenvolvimento, né? Ele encontra o mestre dele lá do outro filme, que vem dar mais lições para ele, compartilhar ensinamentos com ele, e mostra que ele nunca está pronto, né? A vida é uma vida de completo desenvolvimento a todo momento. Então, não espere um momento onde você vai estar pronto, onde você vai ser um mestre. Você olha aquela pessoa que está no palco, que é o mestre para você, e você acha que quando você estiver naquela posição, você vai estar pronto. E você nunca vai estar pronto. A vida é uma jornada de desenvolvimento a todo momento. Então você precisa encarar os problemas, just do it, vai lá e faz, e não importa. Ao longo da vida você vai se desenvolver a todo momento, você nunca vai estar pronto. E você precisa ter a humildade para ter essa consciência, para estar se desenvolvendo o tempo inteiro. Porque você nunca vai ser um mestre 100% formado, porque isso é uma ficção. A quarta lição é: tenha um propósito, né? A saga inteira gira em torno do propósito da aliança rebelde contra o Império. Então, eles passam por diversos desafios, eles se sacrificam a sua própria vida em prol de um ideal. O ideal, o propósito que move eles. E isso faz com que a nossa vida vá para frente. Eu vejo muitas pessoas que muitas vezes não têm um propósito, não têm pelo que lutar e acabam levando uma vida sem graça ou sem muito sentido, colocando em sentido, por exemplo, em outras pessoas, num relacionamento, numa aprovação externa, porque ela não tem o seu próprio propósito para construir. Tem uma frase até que eu gosto que fala que um homem ele precisa de uma guerra para lutar, uma aventura para viver e uma donzela para salvar. Tem um pouco a ver com essa questão de propósito, né? Que a gente precisa ter um desafio na vida, um propósito para buscar, e isso o filme mostra muito que ao longo desses 40 anos de saga, eles estão em prol do mesmo propósito, eles continuam persistindo nesse propósito, porque o propósito os move, então a gente precisa encontrar um propósito na nossa vida. A quinta lição é uma que a gente tem, inclusive, aqui dentro da V4, escrita numa parede, que é mais ação e menos glamour. No momento da saga, o mestre Yoda, que é o mestre que treinou o Luke lá tem uma árvore com os livros, uns ensinamentos Jedi, que ele tá super apegado a isso, e ele vai lá, vai querer querer criar uma situação junto com isso, dando maior valor para isso, e o Yoda chega lá e fala: cara, foda-se, é isso aí, não importa isso, vai lá e faz, não importa os ensinamentos, esquece esse negócio todo, esses livros velhos, cara, vai lá e faz, menos glamour, não se envolve com isso, não importa, importa a ação. E a gente sempre bate muito aqui na V4 sobre esse assunto, que a gente precisa partir para ação e ficar menos apegado ao glamour, aos detalhes, essas coisinhas, que isso não importa, entendeu? Importa a ação, a gente precisa estar lá fazendo, que a atitude, as ações é que movem a gente para frente, não o xalalá, o mimimi, fazer as coisas certinhas, bonitinhas. Isso não importa, importa sim a atitude. Como, por exemplo, o diploma de uma universidade, que eu já falei aqui dentro desse quadro. Às vezes ficar pegado, ter um diploma bonitinho e tudo mais, cara, não importa, né? Quantos caras aí já construíram império sem ter diploma de universidade? É só uma formalidade, não importa, importa a ação. Menos a glamour, mais ação. A sexta lição é que o tamanho da sua riqueza não diz quem você é. Uma situação do filme, eles vão para um planeta, que é um planeta cassino, tem vários cassinos, tudo muito glamuroso, muito lindo, muito dinheiro, muita riqueza no planeta. Porém, este planeta está rico, lindo e maravilhoso numa galáxia, num mundo de guerra, que está em conflito e em literalmente guerra. E um dos personagens fica abismado: que maravilha, esse mundo tudo lindo, olha essas pessoas bem-sucedidas aqui nesse planeta. Porém, o outro personagem alerta que, cara, essas pessoas construíram isso com o dinheiro da guerra. Essas pessoas vendem armas para manter a guerra viva. Então isso é um pouco do Senhor da Guerra que o filme traz, mas é que às vezes tu olha um cara, por exemplo, com um carrão, com não sei o que, e tu acha, cara, esse cara é bem sucedido só pela riqueza que ele tem. Você julga apenas pela riqueza que ele tem. Mas a riqueza não mostra quem ele é. Como ele construiu isso? Qual é a origem dessa fortuna? E isso você tem que ficar atento. Às vezes você escuta a pessoa só pelo que ela tem, mas não pelo que ela é. Nós, brasileiros, somos muito inclinados a julgar as pessoas pela aparência, pelo que elas têm, não pelo que elas são. Um planeta como aquele, um planeta que todo mundo acha as pessoas lindas e maravilhosas,
porém não julgam quem elas são, o que elas fizeram para ter aquilo que elas têm. E o filme mostra muito claro que você precisa ficar atento, que você não pode julgar as pessoas pelo que elas têm, mas sim pelo que elas são. E a aparência não diz necessariamente quem ela é. Na aparência tudo é lindo, mas por trás as coisas são diferentes. A 7ª lição é: seja transparente. Uma ótima lição sobre liderança que fica muito claro no filme. Tem basicamente 2 arcos que a Aliança Rebelde, 2 arcos do filme acontecendo ao mesmo tempo, que a nova capitã da espaçonave lá dos rebeldes, ela desenvolve um plano, porém ela não compartilha com os liderados dela, né? Então a gente tem um outro personagem querendo um outro caminho para salvar a nave lá do vilão da história, né? Do Império. Essa capitã, ela não conta qual é o plano dela, ela fica meio que escondendo um jogo, não é transparente. Então esse pessoal acha que ela tá fazendo uma outra coisa e cria toda uma rebelião para conseguir seguir o seu plano. Isso faz com que no futuro, lá no fim do arco, esse novo plano que essa aliança criou acaba prejudicando o plano original dela, que era um bom plano. Mas para nós, estávamos olhando no mesmo ponto de vista do segundo personagem, não parecia um bom plano porque ela não foi transparente com todo o plano. Então a lição é que se ela tivesse sido transparente e contado para os liderados dela qual era a ideia dela, eles teriam conseguido salvar e não teriam morrido um monte de pessoas por causa que ela não contou e fez com que eles criassem um outro plano paralelo que prejudicou o plano original dela. Então isso é um lance que também está escrito em uma das paredes aqui da V4, que a gente tenta construir, que é manter uma transparência dentro da empresa. A gente precisa saber, todas as pessoas precisam saber para onde a gente está caminhando, porque senão tu cria uma atmosfera de dúvida e faz com que as pessoas caminhem para caminhos diferentes. A gente precisa estar todo mundo olhando para o mesmo negócio. Isso se resolve simplesmente com transparência. E esse foi um erro que ela cometeu, que prejudicou várias pessoas e todo o projeto aí da Aliança Rebelde. E a 8ª e última lição do Star Wars The Last Jedi, episódio 8, é o chefe não sobrevive, né? A gente tem o grande chefe, literalmente o chefe, tô falando do líder, aquela pessoa que impõe, cadê comando, como é o estilo do Império no filme. A gente tem o principal vilão a princípio do filme, que ele lidera daquela maneira agressiva os seus subordinados, maneira de exército mesmo, e em algum momento da história ele é traído por um dos seus subordinados, não dá nem para chamar de liderados, e acaba morrendo, e esse outro subordinado acaba assumindo o comando do Império. Isso é uma grande lição de que se você impõe as coisas dentro da sua empresa, para o seu time, você vai acabar uma hora sendo traído, porque você não cria líderes, pessoas que te admiram, você cria inimigos que são subordinados a você. Grandes impérios, grandes ditaduras na história da humanidade, como foi o nazismo, como foi outras ditaduras, aconteceu a mesma coisa, desses caras acabaram sendo traídos, acabando sendo derrotados. Essas são então as 8 lições sobre a vida que o Star Wars The Last Jedi traz para nós, no meu ponto de vista. É óbvio que é uma ficção, mas é como eu disse, você é aquilo que você consome, os conteúdos que você vê, os livros que você lê, as pessoas com quem você convive formam seu mindset, a forma como sua mente enxerga o mundo. Se você só lê bobagem, se você só vê novela e assiste futebol, a sua mente vai acabar não tendo uma visão crítica sobre várias outras coisas, e você precisa ser mais crítico com o conteúdo que você consome, com as pessoas com quem você convive. E o Star Wars, a história mostra que ele sempre trouxe grandes lições. É uma ficção, mas todas essas 8 lições que eu trouxe para você, você vai conseguir exemplos reais dessas lições sendo aplicadas na prática, como o exemplo da transparência, como esse exemplo do chefe, o primeiro que eu falei também de a origem não importa, quantas pessoas você conhece que saíram do zero e conseguiram construir algo significativo. Então isso vai formando a sua mente, porque se você tem clareza, porque você viu esse filme, porque você viu aquele documentário, porque você viu aquele livro que sempre fala que não importa a sua origem, a sua mente vai sempre querer que não importa a sua origem, não vai deixar você cair na lamentação por causa disso. Foi assim pra mim, eu assisti muitos filmes desse gênero ao longo da minha infância, li muitas coisas sobre isso, muitas histórias de empresários que saíram do zero, eu sempre gostei desse tipo de história, e isso fez com que eu não me importasse com a minha origem. Muitas pessoas se importam e acham que nunca vão conseguir fazer nada por causa disso, mas isso é porque elas vivem no meio de pessoas, no meio de conteúdos que dizem que elas precisam nascer no berço de ouro para ter sucesso. Então é muito importante o conteúdo que você consome, se preocupe com isso. Na minha opinião, Star Wars agrega muito para sua visão sobre o mundo e eu quis compartilhar isso aqui com vocês.
Então esse é o quadro Endomarketing, a gente compartilha alguns ensinamentos para desenvolver os nossos colaboradores, os nossos clientes, os seus, a sua equipe. Se você acha que esse vídeo foi relevante para o seu desenvolvimento, para a sua reflexão sobre esse assunto, compartilhe com outras pessoas para que elas também se desenvolvam e assim a gente possa criar uma sociedade mais forte, mais inteligente, para que todo o ecossistema se desenvolva. Esse é um modelo diferente, a gente nunca gravou um vídeo falando sobre um assunto desse, então comente aí se você achou legal, dá o like se você acha que foi legal, dislike se você acha que não foi legal, e toda terça-feira eu tô aqui para compartilhar um pouco da minha visão sobre esses assuntos de desenvolvimento pessoal, de endomarketing com você, o seu time, o nosso time. Então é isso, eu sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company, o nosso negócio é vender o seu.